Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, presentes, telespectadores, uma satisfação muito grande reencontrá-los. Desejar a nós todos um segundo semestre de efetivos trabalhos, com uma produção legislativa que possa beneficiar o nosso país, encaminhando para uma situação de normalidade e, no decorrer do tempo, um equilíbrio econômico. Isso é muito importante. Mas eu escolhi hoje, embora tanto o presidente Zalci como o Cajuru citou aqui que eu sempre falo da questão da educação. Mas hoje eu vou falar no outro item, que é a educação ambiental, também relacionada com a mesma coisa que é a educação. Eu tenho aqui dentro do meu coração alguns pontos que eu não consigo abrir mão, senhor presidente. Seja quem for o presidente, não é que seja o Bolsonaro, podia ser outro, né? Eu manteria essa mesma posição minha pessoal. Aqui eu não votarei, viu, pai? Eu não votarei aqui em 3 itens já consagrados, né? Eu não votarei para armar a população, sempre vou votar contra, sempre, não adianta. Isso é uma questão minha, particular, que ninguém vai me convencer ao contrário, eu não quero, não voto contra. O segundo item, senador Paim, votar contra os índios. Votar contra índio, fazer demarcação, tirar o índio das suas áreas, diminuir suas terras, sou contra. Isso é causa pétrea minha. E a terceira é a política ambiental. A questão de desmatar, por exemplo. Não vou falar só a Amazônia, mas o Brasil, onde tiver reservas, onde tiver as unidades, não me fale para votar a favor dessas coisas. Então, esses 3 pontos inegociáveis. O restante dá para a gente, com bom senso, prudência, ir votando, acompanhando o partido, acompanhando as lideranças, acompanhando as audiências públicas. Nós vamos construindo o voto em cada circunstância. Mas esses 3 pontos são inegociáveis. Isso está guardado aqui dentro do meu próprio coração. Mas hoje, eu falo o seguinte, que a gente que está ocupando um cargo público, tanto aqui no Senado, como numa prefeitura, como no governo do Estado, como na presidência da República, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. Muito cuidado com as palavras, porque saindo da boca de uma autoridade, uma palavra que não exista na lei, que é apenas uma incitação a algum tipo de interpretação ou desordem, isso é prejudicial. A palavra, ela é como uma bala. Ela saiu da boca, ela não volta mais. Só tem um estrago lá na frente. A bala é assim também. Saiu do cano do revólver, a bala, a gente não volta, consegue trazer ela de volta, não. Assim também são as palavras. Então, nós devemos tomar extrema cautela com as palavras. Com essas palavras, elas podem causar estragos extraordinários, dentre eles na questão ambiental. Muito perigoso. Quando fala assim, nós vamos liberar o desmatamento na Amazônia para aumentar a produção, o desenvolvimento, isso, aquilo, outro, né, no Mato Grosso, Tocantins, outras regiões. Isso não pode falar que não está no Código Florestal. O Código Florestal já existe. E esse Código Florestal demorou. Quem está aqui há muito tempo sabe como foi difícil aprovar o Código Florestal, uma negociação nacional. Ela foi nacional, ela foi debatida em audiências públicas em cada estado, em cada região desse país, para ao final sair esse Código Florestal. Isso é muito importante, a manutenção do Código Florestal brasileiro. Isso com pequenas alterações no decorrer do tempo, toda lei pode mudar na hora certa, de acordo com as conveniências, de acordo com os movimentos, ela vai se ajustando, mas não sair assim a toca de caixa, mudando um Código Florestal, não é? Muito bem, a questão de... Eu conheço muito quem é invasor de terra.
Eu conheço muito bem quem é quem ocupadores de unidade de conservação. Eu conheço bem e tudo isso. Que além de prefeito, eu fui governador, eu convivi com essa situação. E na Amazônia, eu sei como é que é essa situação. Quando se fala essas coisas, é um cheque em branco para estimular quanto mais invasões, mais ocupações de áreas proibidas. E depois que ocupa, senhores senadores, é muito difícil tirar. É muito difícil tirar, isso demora anos e a pessoa vai desmatando. Então eu estou aqui, senhor presidente, senhores senadores, vigilante a tudo isso, a essas palavras, as opiniões proferidas por autoridades, por sua conta e risco, que realmente essas palavras ditas por muitas autoridades da República hoje não coincidem com a opinião dos governadores do Norte. Recentemente, agora dia 3, os governadores da Amazônia, legal, reuniram lá em Palmas, todos os governadores, faltaram um ou dois, mas mandaram representantes. E uma das cláusulas da Carta de Palmas é a preservação da floresta amazônica. Os governadores que estão na Amazônia, eles que estão lá dirigindo seus estados, eles não querem que se incentive o desmatamento, não. Eles não querem esse estímulo à devastação da Amazônia, não. No nosso bioma magistral, que é a Amazônia. De jeito nenhum. A Carta de Palmas fala isso. Quando eu estava no governo, era também o debate, todos os estados da Amazônia, era justamente esse. Era a gente preservar a Amazônia e jogar para o mundo uma imagem bacana da Amazônia. Então, senhor presidente, além do mais, tem a questão das águas. Aqui o Otto Alencar, senador Otto Alencar, eu sempre respeito muito, um baiano, ele é um médico especializado em questões do Rio São Francisco. O Otto Alencar, ele sabe todos os afluentes de São Francisco, mais direita, mais esquerda, ele sabe tudo, ele sabe como é que está a situação de todos os rios. E ele falou aqui numa profecia, aqui nessa mesma tribuna que eu estou, ele disse que daqui 15 a 20 anos, a continuar como está, o Rio São Francisco não tem mais água. Otto falou isso aqui. E ele é uma pessoa que foi governador da Bahia, foi conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia, foi vários e vários cargos e hoje é senador da República, o Otto Alencar, uma pessoa muito prudente, uma pessoa de muita sabedoria. Então isso é muito importante. Do outro lado, a gente confunde aqui desmatamento como se fosse só desmatar uma árvore, fosse a política ambiental. Meio ambiente é tudo. Vocês não viram Brumadinho? Vocês não viram Mariana? Vocês não viram todas essas tragédias brasileiras? Vocês não estão vendo aí tudo que é essas questões climáticas no mundo? Frio demais aqui, frio demais acolá, inesperadamente. Essas coisas todas estão previstas. Até as obras de uma estrada, obras de um prédio, pequeno ou grande, de uma barragem, todos esses itens estão previstos no artigo 225 da Constituição Federal, que fala o seguinte: qualquer obra, qualquer serviço, potencialmente, a palavra é potencialmente, pai, o Cajuru, artigo 225, qualquer obra ou serviço potencialmente causador de impacto ambiental precisa de estudo de impacto ambiental e seu consequente relatório. Está na Constituição. Tudo! Então, a questão de falar do IBAMA, que é burocrático, isso pode até ser, isso melhora. Esses processos de liberação de licenças pode ser agilizados, a pequena obra, pode ser delegado para Estado, pode ser descentralizado para município. As grandes obras que são do IBAMA, mas as pequenas obras, uma escola, uma estradinha, isso, aquilo, outro, quem faz é o município. É ele que dão essas licenças mais rápidas e vai tocando assim. Agora, nós temos no Brasil biomas sagrados. Aqui, Cajuru é do Centro-Oeste. Nós temos o Cerrado. Que coisa mais linda do que o Cerrado?
nosso cerrado do Brasil Central, esse cerrado fantástico de Campinas, Buritizais, esse cerrado lindo dos aquíferos do Alto Paraíso, Chapada de Veadeiros, todas essas frutas maravilhosas, cheirosas do cerrado do Brasil Central, a sua flora, a sua fauna típica. É impressionante a riqueza do cerrado, que já foi cedendo espaço para a produção de soja, milho, algodão, que está aí convivendo bem com tudo isso. Mas é um bioma que não pode eliminar totalmente. O bioma Pantanal, como é que a gente pode ir lá destruir o Pantanal? Me diga, como é que a gente pode ir lá destruir o Pantanal mato-grossense, o Pantanal rondoniense, né? Nós temos também bioma Pantanal no estado de Rondônia, né? Temos o bioma Cerrado num pedaço daquela região, não é? E eu falo assim, as florestas, nós temos que plantar floresta. Nós temos que plantar floresta, gente. O Canadá, a Suécia, país pequeno, um estirãozinho lá na Europa, produz mais madeira plantada que o Brasil. Exporta, faz a economia forte, robusta da Suécia, além da indústria, da tecnologia de ponta, é a madeira plantada. Plantar madeira, dá para se fazer. O Pará, viu, Paulo? O Pará é show. Exemplo lá do estado do Pará, o Pará tem os melhores meios de avaliação de desmatamento do Brasil e licenças ambientais. Tem software no Pará, plataformas construídas pelos governadores do Pará, extraordinárias. E tem um exemplo fantástico, que é o município de Paragominas, que o Paulo conhece. O município de Paragominas, lá anos atrás, era só chaminé, destruição, desmatamento, queimadas, madeireiras, aquele monte de coisa. Aí entrou um prefeito, que eu não sei nem o nome dele, que é do PSDB. Esse prefeito assumiu o município, convocou a sociedade, conversou, que ele entrou no mapa do desmatamento nocivo brasileiro, a cidade de Paragominas, lá no Pará. E no decorrer do tempo, Paragominas hoje é um exemplo de recomposição. Vai lá perguntar em Paragominas se eles querem voltar a desmatar como eles desmatavam no passado. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles estão lá realmente fazendo consórcios agroflorestais, agropastoris, e uma série, e ganhando dinheiro também. Coisa impressionante o trabalho do município de Paragominas ao longo do tempo. As organizações não governamentais, ele fala assim, as ONGs estão aí para atrapalhar o Brasil. Gente, por exemplo, o que é ONG? A PAI não é ONG? A Pastoral da Igreja Católica não é ONG? A Pastoral Carcerária não é ONG? Não é? E assim vamos colocando, as igrejas evangélicas não são ONGs, a Igreja Católica não é uma ONG, todas são organizações não governamentais, importantíssimas. Olha, gente, nós tiramos do Brasil o trabalho voluntário, o trabalho das organizações não governamentais, essas pequenas atividades, essa pessoal que levanta à noite, algumas congregações espíritas, católicas e outros voluntários que fazem sopa, comida e distribuem na madrugada para os moradores de rua. Aqueles que tratam dependentes químicos, quem são no Brasil? Quem é que cuida da recuperação dos dependentes químicos, se não for as igrejas, algumas pessoas de bom coração? Vamos fazer de conta o seguinte, vamos tirar todo mundo, expulsar esse povo. Como é que vai funcionar o Brasil sem essa força gratuita e espontânea da sociedade? Quem? Como é que a gente vai expulsar as ONGs? Como é que eu expulso as APAES que cuidam dos meninos com deficiência? Se a gente cuidar do menino da gente, que a gente acha que é normal, já é difícil, quanto mais cuidar de crianças portadoras de déficits mentais, neurológicos e outros traumas, que pode dizer genéticos, só essas pessoas valiosas, fantásticas que cuidam desse povo brasileiro. Criei 11 unidades de conservação. 11. Tem o Rio Madeira, tem muito ouro no Madeira, né, no Rondônia. Passa dentro da cidade de Porto Velho e tem ouro ali.
e muitas dragas à noite, aspirando um barranco, o fundo do rio, tirando ouro. E algumas deles falam que não usam mais mercúrio, mas terminam usando. Já usaram muito. Não é? Mas a gente segurou a barra, não abriu. Mas teve um governador antes de mim, lá atrás, o Oswaldo Piana Filho, que teve uma febre desse garimpo. O Brasil todo foi para lá para explorar ouro. E Piana, que é o governador, ele conseguiu tirar tudo, zerou. Foi um brilhante ato do governador Oswaldo Piana Filho. Nós criamos a unidade de conservação e deu uma polêmica lascada lá no estado de Rondônia, porque eu realmente criei as unidades, mais 11 unidades, acho que caiu uma depois, derrubaram minha lei, eu fui para o Tribunal de Justiça, ganhei, voltou, aquela guerra toda, né? Mas certo é que as reservas estão lá, que a gente espera que o governador e outras gerações mantenham essas reservas intactas, isso é muito importante. Defendo os organismos de avaliação de desmatamento do Brasil. Lógico que IBAMA, INPE, todos eles podem ser aperfeiçoados, podem ser cada vez mais enriquecidos com tecnologia para que façam um trabalho com uma exatidão de 99,99%. Mas tudo precisa de investimento, precisa de um estudo, mas é um pessoal que tem realmente uma tarimba técnica muito boa, que basta agora fazer pequenos ajustes, mas não precisa desmoronar essas estruturas. Assim sendo, eu encerro meu pronunciamento, agradecendo a todos pela atenção, espero ter explicado direitinho a minha posição para os telespectadores, para a população do estado de Rondônia, que já me conhece, sabe que eu sou assim. Todos, eu não estou falando aqui nenhuma novidade, porque o que eu estou falando aqui, lá no estado, eu sempre falei e foi sempre o meu comportamento. Foi o meu comportamento como governador, como prefeito, foi sempre a mesma coisa.